Olá, meus amigos. Aqui estou eu de novo, desta vez para publicar o Pub 10, que fala sobre fidelidade partidária. Eu vou tratar de um assunto que quase todo mundo desconhece. É muito comum, ao decidir em quem votar em eleições, a pessoa optar por um candidato que considera muito bom, independentemente do partido a que ele pertença. Fulano é honesto, trabalhador, cristão, e ainda por cima é primo da minha cunhada. De que partido ele é? Sabe que eu não sei? É aí que mora o perigo. Eu vou explicar. O primo da sua cunhada pode realmente ser uma pessoa muito boa, mas votará com o seu partido nas questões mais importantes. Aquelas mesmas que pisam nos nossos calos todos os dias. Você poderá se chocar quando souber que uma pessoa realmente muito boa, como o primo da sua cunhada, votará com o seu partido nas questões mais importantes. Você vai se chocar quando souber que o primo da sua cunhada votou a favor da ideologia de gênero, mesmo sendo um católico praticante e, sem dúvida, um cara muito legal. E o que é pior, ele nem será culpado, porque existem mecanismos de votação no Congresso que o obrigarão a fazer isso. E é isso que eu quero mostrar aqui. Esses mecanismos se chamam fidelidade partidária, acordo de lideranças e fechamento de questão. Vamos falar sobre fidelidade partidária. Para entender como se caracteriza a infidelidade partidária, é preciso saber que, sem estar filiado a um partido político, não é possível se candidatar a qualquer órgão disputado em eleições no Brasil. Portanto, a infidelidade partidária se dá quando os detentores de cargos eletivos se desfiliam do partido pelo qual foram eleitos. Isso sem justa causa. E a consequência é a perda do mandato. O artigo 22A da Lei 9096, de 95, foi acrescentado pela reforma eleitoral de 2015 e especifica 3 casos considerados como justa causa para desfiliação partidária sem perda de mandato. São eles: a mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário. Ou seja, se o partido é comunista e eu defendo o Estado mínimo, reiteradamente. Outra causa: grave discriminação política pessoal. Ou seja, se os membros do partido estão praticando discriminação contra o deputado porque ele votou contra o aborto, por exemplo. Mudança de partido. Isso é permitido quando está próximo do final de mandato e das eleições. Eu nem vou discutir isso. Quando um candidato diplomado realiza a desfiliação partidária sem justa causa, o partido pode solicitar à Justiça Eleitoral que decrete a perda do mandato por causa da infidelidade partidária. Claro que há umas nuances aí, mas o partido pode requerer que o tribunal corte, casse o mandato do senador ou deputado, ou qualquer pessoa que tiver interesse jurídico na causa, qualquer pessoa. Então, se a infidelidade partidária for julgada e comprovada, e a gente sabe
como é que se julga e comprova aqui no Brasil, o tribunal ordenará a perda do cargo e o empossamento do suplente ou vice, dependendo do caso, em um prazo de 10 dias. Agora me diga, qual o parlamentar que vai arriscar o seu mandato saindo do partido pelo qual se elegeu? Para não cometer infidelidade, ele vota com o partido. Vamos falar de acordo de lideranças. Acordo de liderança é um acordo entre os líderes das representações partidárias ou blocos parlamentares, versando sobre qualquer matéria em qualquer ponto da tramitação. Quanto à essência, o acordo de liderança pode abranger o mérito das ações em discussão. Havendo acordo entre os líderes, o projeto é aprovado. Agora entenda, mesmo que você seja radicalmente contrário a um projeto que vai à votação, o líder do seu partido poderá fazer um acordo com os demais líderes e simplesmente ignorar a sua opinião, aprovando o projeto. Agora, percebam a importância do seu candidato estar em um partido que comungue com as suas ideias e as nossas. Caso contrário, o primo da sua cunhada terá que lhe explicar que, na verdade, ele não manda nada. Quem manda é o partido. E lá se vão os nossos ideais. Vamos falar do terceiro ponto, fechamento de questão. Em teoria, o fechamento da questão obriga os membros do partido, e em particular os parlamentares, a votar de acordo com o programa ou as diretrizes do partido. Caso contrário, o partido pode expulsá-lo. E veja o que diz a Constituição, artigo 152. A organização e o funcionamento dos partidos políticos, de acordo com o disposto neste artigo, serão regulados em lei federal. Parágrafo 5º. Perderá o mandato no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas e nas câmaras municipais quem, por atitude ou pelo voto, se opuser às diretrizes legitimamente estabelecidas pelos órgãos de direção partidária, ou deixar o partido sob cuja régio foi eleito, salvo se for para ser fundador de um novo partido. E nós já sabemos que para fundar um novo partido no Brasil, o processo é bastante complicado e leva no mínimo 2 anos. Aí diz o parágrafo 6º, a perda do mandato nos casos previstos no parágrafo anterior será decretada pela Justiça Eleitoral mediante a representação do partido, claro, assegurado o direito de ampla defesa. Ou seja, se você votar contra a decisão de questão fechada pelo partido, estará sujeito à perda do mandato. Será que o primo da sua cunhada correrá esse risco ou votará de acordo com a decisão do partido? Interessante, né? Dito tudo isso, meus amigos, vamos ao que realmente interessa. Não vote em qualquer pessoa de um partido de esquerda, mesmo que tal pessoa lhe pareça o máximo, porque ela terá de votar os projetos do partido, que será de esquerda, apesar do seu representante discordar profundamente daquilo que vai ser votado. Então,
é para a gente aprender. Vote na direita, começando por escolher a sigla, o partido, e depois, escolhendo dentre os candidatos desse partido, aquele que lhe aprouver. Na verdade, nós já sabemos que a direita está em ascensão e que os ventos sopram a nosso favor. Nós temos toda a chance do mundo de eleger o próximo presidente da República de direita. No entanto, para senador e deputado federal, nós temos de escolher entre os postulantes do partido dele, do candidato que você escolheu de direita, e não no primo da sua cunhada. Se é que nós queremos que os nossos projetos saiam do papel e ganhem os céus do país. Vou terminar falando sobre aquele desafio que eu sempre coloco no final dos meus vídeos. Dessa vez, infelizmente, eu vou ter que repetir o desafio anterior, porque apenas 2 pessoas responderam, o que não representa uma amostragem capaz de ser condensada e discutida. Então, eu vou repetir. Quantos e quem são os senadores que buscarão a reeleição em 2018? Quais são os seus partidos? Nós queremos que eles fiquem ou não fiquem? Dessa vez, eu espero receber mais de 2 respostas. Até lá!